Pessoal, hoje vamos ter a continuação do vídeo da semana passada, né? Semana passada começamos um documentário, que é parte do projeto, no qual vocês vão ter avaliação dos dois últimos bimestres do ano de 2020. Então, vamos dar continuidade a esse vídeo. Na semana passada, ele parou exatamente na metade, pouco mais de 20 minutos. E aí nós vamos ver o restante e após o término, vocês vão poder tirar dúvidas, realizar comentários e vamos dar maiores explicações também de como vocês vão dar continuidade ao projeto. Alguma dúvida até o momento? Então vamos lá. Adriano, tá aparecendo a imagem do vídeo? Sim, agora está sem áudio, né? O senhor, quando vai Pausei aqui, eu compartilhar, não sei se... tem que clicar numa caixinha de seleção embaixo para compartilhar o áudio também. No caso, você tira o compartilhamento, sabe? Interrompe e tenta novamente. Aí marca essa tela, essa caixa. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, o chão que a gente dança, o chão que a gente brinca. Os povos indígenas ainda sofrem muito preconceito hoje em dia, muito porque o que a gente aprende na escola é uma história de negação. Ela conta sempre a versão dos colonizadores e, claro, desprezando a participação das sociedades indígenas que aqui estavam. Sou Daniel, paraense, pai de 3 filhos. Eu escrevo para as crianças perceberem que essas populações foram importantes para a construção da identidade nacional. Sou autor de mais de 50 livros para crianças e jovens. Alguns deles já foram premiados no Brasil e fora do Brasil. Tive a alegria de conquistar por 2 vezes o Prêmio Jabuti, o prêmio da literatura brasileira mais cobiçado, né, pelos escritores. Mas eu posso dizer, com certeza, que o que mais me orgulha é ter nascido Munduruku. Vovó disse que para sentir a presença dos encantados é preciso aprender a fazer silêncio. Ela disse que o silêncio fala com a gente. Que fazer silêncio é contemplar a beleza das coisas do mundo. É saber sentir o perfume das árvores, saber ouvir os animais. Contem histórias para os seus filhos. Meu nome é Davi Copenau Yanomami. Eu sou xamã, líder do povo Yanomami. Mora a maior terra indígena do Brasil. Eu queria que vocês, brancos, tirar óculos pretos para enxergar melhor. Não está enxergando o que está acontecendo na frente. Presta atenção. A mineração está estragando, estão destruindo tudo, derrubando a floresta.
e matando milhares as árvores. Vamos parar e achar solução. Sem a floresta, sem a árvore, sem água, não tem a vida. Isso é muito importante que vocês falam. Meio ambiente. A palavra bonito, mas meio ambiente está respeitado. Quem cuidou a floresta do Brasil somos nós. O mundo precisa de Yanomami proteger ele. O branco precisa aprender, respeitar, para não deixar destruir. A filha de vocês também precisa da natureza. A filha de vocês precisa floresta. A floresta está viva. É por isso que nós, povo de Yanomami, também está vivo. Então, vamos pensar junto, vamos andar junto, vamos lutar junto. Acabou a nossa floresta. Foi tudo desmatado. Nossos rios, nossas terras viraram desertos. E já não tem mais chuva para o resto do país. Com pouca água, os alimentos estão mais caros e muito mais gente passa fome. Junto com a floresta, foram embora remédios que a gente nem chegou a conhecer. Povos que viviam e protegiam a floresta, metade desapareceu. E a outra metade vive de forma precária nas cidades. Acabaram os bichos, acabaram as plantas, já não tem florescer. As tantas aves que cantavam, no lugar delas agora é um ou dois passarinhos tristes, sozinhos cantando. Até quando vamos queimar a vida das nossas florestas, a vida dos povos indígenas, preta e LGBT no Brasil? Nós precisamos habitar uma paisagem mais justa. Meu nome é Uira, eu sou indígena, bióloga, professora e artista visual da Amazônia. Primeiro, pegamos a casca, né, de uma árvore específica do cerrado, queima a casca, que vira um carvão. Ele é tipo um adicionante do jenipapo para tornar a cor mais preta. E aí, misturando o jenipapo e o carvão, torna uma pasta cremosa para poder pintar. A produção do vermelho é feito com o urucum. A gente colhe o urucum, tem uma sementinha dentro, e essa semente que dá a cor vermelha. E então vira essa cor bem potente que a gente pinta o rosto, o corpo. Na nossa tradição, a pintura é uma arte feminina suprema. Somente as mulheres podem pintar. A pintura é a nossa vestimenta. É como a gente se coloca como um caiapó dentro da nossa cultura e fora da aldeia também. É quando eu me sinto com coragem para enfrentar toda a diversidade. É como se eu vestisse uma armadura. Meu nome é Mayal Payacan Caiapó. Eu sigo lutando pela memória dos que já se foram, que não estão mais aqui para poder defender os nossos territórios. Nem todo mundo deve estar me reconhecendo. Eu sou Kunomi MC e eu participei na Copa do Mundo de 2014 soltando uma faixa escrita Demarcação Já. Fico muito feliz por ter participado e representado a todos os povos indígenas.
pois essa luta não é só nossa, essa luta é de todos. Eu pego meu cachimbo e na casa de reza sempre refletindo, e a matéria rima está sempre comigo, ajudando o meu povo sofrido pelas comunidades, ser um jovem de ativismo. Mas como pode, no século 21, existir o preconceito? Os indígenas são um povo sagrado, e no rap sempre falo, sempre rimo, e todo dia é o dia do índio. Todo dia é dia do índio, todo dia é dia do índio, todo dia é dia do índio, todo dia é o dia do índio. A música para nós, povos indígenas, é sagrada. Cantamos para a vida e para a morte. Cantamos nos rituais de paz e de guerra. Canto para que a minha cultura se mantenha forte, para que a nossa música indígena seja valorizada. Somos todos da mesma aldeia. Meu nome é Joena, sou do povo ticuna, queremos ser respeitados. Vocês sabiam que existem 28 povos indígenas isolados que não mantêm nenhum contato com a sociedade envolvente? O Vale de Javari, por exemplo, minha terra, nós temos 9 informações de índios confirmados. Isso torna essa terra com a maior quantidade de índios isolados no mundo. Nós temos como exemplo os últimos remanescentes do povo Piripicura, são 2 indígenas que guardam informações de um povo que foi muito grande num passado recente. Esses povos optaram por viver em isolamento voluntário devido a invasões de seus territórios e inclusive a extinção. Uma gripe pode levar à extinção de um povo inteiro em 3 dias. A nossa relação com o nosso território não é comercial. A nossa relação com o nosso território é de vida, é da nossa mãe terra. Eu sou Beto Marubo, sou indígena do Vale do Javari e a minha luta é para que os povos indígenas isolados da minha região e demais regiões da Amazônia Legal permaneçam e sobrevivam conforme sua escolha de permanecer isolados em seus territórios. Meu nome é Dayana Molina, eu sou estilista, diretora criativa e empreendo em uma marca de moda chamada Nalimo. Cresci ouvindo as histórias de minha avó. Eu sentava aos seus pés e ela contava as memórias de sua infância na aldeia, seu território originário. O mesmo território que eu não tive a experiência de nascer ali. E hoje eu entendo que isso produziu e produz um apagamento histórico na vida de vários indígenas nesse território brasileiro. Por muito tempo, esse não lugar me fez achar que não era possível contar essa história, até eu entender que a minha história só eu posso contar. Minha luta é pela descolonização da moda, para que mais de nós possam se enxergar nesses espaços que nos foram negados por tanto tempo. Mấy cái bên bài bên ông đi mà nó ba thì mới bị cái mong này mà cái mấy cụ trẻ
me kuka ma kute me ba me ni me kuka ma puga ya kam ba kute wa kam me be ku ben okay me kuka ma ba me kute me ya puga kare kam ken ka ro ba ya ma ke me kute me ya puga kare kam pi yo ba ya ma ke ku me ma kan ba ma ke ne pi ya de kam ne kutaya kana o kutaya kana pinya de kam ne o yin a kwe kutek kenen kai mru kutek kenen kai ifu ji bana mi fu ji ne ba ya ma ga me be ku be kol ai ma me be ko kare ga ja mi ma le o tu me ya ka be ne me ma mru ya ne ye ya me be ku kul na ko me be ku ko ka ne na ko me be ku but me ba ku ni ba ku me ba ya ben frak me ba no me ba kana me ba ya pe ku me ya ben ba pia me ika ben ya mar ko ika ben ko aju mari jo ji me ye ba ku ni ko urgam are me ko ke me ba ku ni me kuni me a kuni Brazil ka me a moi ka ben ya yo oi ba a ko ji ke me ya mo jo ka be ya ne ka to mo ta ne ya me mo ba ya o wa nei ka ne ba me mo ku me ba ga me go ba a ku me ba ku ni u ne ba pu ne ke on ja Tem duas frases que eu tenho ouvido muito nessa vida. Uma é: você é indígena mesmo? A outra é: no Nordeste tem índio? Sim, eu sou indígena sim. No Nordeste tem indígena sim. São mais de 100 mil e dezenas de povos diferentes, com culturas, línguas e formas de viver diferentes. Sou do povo Pancararu. Sou professora, sou antropóloga, sou pernambucana, uma mulher indígena. Tem o racismo, o caso dos povos indígenas. E o racismo tem cara. O racismo é homem, é branco, é hétero, é cristão, é capitalista e patriarcal. Se você não faz parte desse modelo, então você é excluído, você é massacrado, você é exterminado. Tem gente que pensa que os índios fedem. Isso acontece hoje. Não é história do passado. Mas nós continuamos aqui, resistindo e sobrevivendo. Meu nome é Bruno Caingangue, da terra indígena do Guarita, do município de Tenente Portela, Redentor e Valseco. Sou professor, o primeiro doutor da Faculdade de Educação do Rio Grande do Sul, formando professores Caingangue para atuar nas escolas indígenas. Meu desafio como educador é pensar, construir uma escola com um calendário específico que garanta nossas convivências, nosso espaço, tempo de caça, pesca, rituais, com material específico, didático, bilíngue. Porque para nós, povos indígenas, a língua e as nossas tradições culturais são um meio de sobrevivência.
A educação indígena ela não está sentada no ter mais ou ser mais do que o outro. A pedagogia indígena está sentada na coletividade, na convivência mútua entre a gente. Isso torna uma educação mais humana. Que a gente consiga superar a ideia do preconceito e do racismo que existe na sociedade. Venho aqui para pedir demarcação dos espaços no universo do audiovisual. Ou você acha que os bastidores da televisão, do cinema, das produtoras estão cheios de profissionais indígenas? Você, não indígena, não sabe o que é olhar para o lado, dentro da universidade, e não se reconhecer em ninguém. Entrar na biblioteca e não encontrar um livro sequer sobre a história, cultura e arte do seu povo de origem. O nome disso é invisibilidade. O audiovisual, o cinema, é ritual, é coletividade. É um processo que envolve muitas mãos. E isso tem tudo a ver com a oralidade dos povos originários. Além de amplificar nossas vozes, tem o poder de desconstruir paradigmas do que é o indígena hoje. Afinal, nós somos ancestrais do hoje, do amanhã e do ontem. Com a câmera, sou caçador da minha própria história e guardião da riqueza do povo guarani. Por isso estamos aqui, para ser vistos, ouvidos e reconhecidos, para contar quem são nossos heróis e também para provar que podemos ocupar todo e qualquer espaço. Sou Zé Carapotó, artista, produtor cultural e cineasta e um dos realizadores do Falas da Terra. Xerera Cunhapaturarã, sou Graciela Guarani, do povo Guarani Kaiowá, sou cineasta, produtora cultural e uma das realizadoras do Falas da Terra. Xererama Tupanaã, sou Alberto. Eu também sou realizador especial das Falas da Terra. Sou Linda Tupinambá, cineasta, produtora cultural e uma das realizadoras do especial Falas da Terra. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Nós somos os primeiros habitantes desse nosso país. Não apenas defendemos o meio ambiente, somos a própria natureza. Se matar o meio ambiente, está matando a nós. Não porque ela é bela, mas porque todos os seres que habitam a floresta correm em nosso sangue. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Se sua propriedade é uma invasão, a sua voz uma usurpação, sua presença virou violação. Não vai mexer no meu direito, não. Mauara e quer E já do alhaça toqueira foi para o Perarê. Fala de mansinho que essa voz é minha. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. A sua propriedade é uma invasão. A sua voz uma usurpação. Sua presença virou violação. Não vai dizer o meu direito, não. Vem devagar, essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar, essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha.
Prontinho, chegamos ao fim da segunda parte, né, do documentário. Então, pessoal, o que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês têm alguma observação a fazer? O que vocês entenderam do documentário? Tem uma opinião aí? E aí, Eliane Oliveira? Os professores querem falar alguma coisa? Antônio, Oi. vou comentar enquanto os alunos se preparam aí também para dizer o que acharam, né, do documentário, que é maravilhoso, e também para que possam entender, né, que esse trabalho é muito importante para essas últimas 2 notas, né, referente ao 3º e 4º bimestre, tá bom? Então, o celular está só caindo, deixa eu organizar aqui. Eu achei interessante como o início agora do documentário, onde havia parado, né, bem em cima de um mapa, como vocês puderam observar. Eu sou professora de geografia, então eu achei bem interessante, porque esse documentário, ele, através de um mapa, não é? Ele sai mostrando a localização de vários povos indígenas dentro de todo o território brasileiro, quebrando até mesmo aquele mito, né, que muitas pessoas acreditam, só existe índio na Amazônia, né, que é a maior floresta do território brasileiro, né, do mundo, digamos assim, e as pessoas muitas vezes acreditam que só existe índio ali, não é? Teve um comentário até de uma índia pernambucana que ela disse: no Nordeste tem índio? Tem sim, né? Então, o documentário sai através desse mapa, né? Vai percorrendo todas as regiões do Brasil, os estados, né? E mostrando que em cada lugar ali, através do documentário, tem um representante, né? Mostrando uma localização diferente, ou seja, que eles, né, os indígenas, eles estão em toda parte, né? Além mesmo só da localização da floresta amazônica, como muitos pensam, né? E que a vida deles vai além, né, do que eles realmente são, né? Ou seja, a sua origem, né? A vida urbana também é importante para eles, né? Mas quando eles voltam para o seu local de origem, né? Então ele deixa aparecer realmente a sua origem, esquecendo um pouco da sua vida urbana, como nós observamos aí as várias profissões que eles têm. Pronto. Pegando um gancho aí de Paula, professora Paula, viu, Antônio? O que você observa, ela diz, não só, acho que muita gente pensa que só tem no Amazonas, mas até principalmente o aluno, né? Eu acho que a maioria dos alunos, eu acho, a grande maioria, deve imaginar que não tem em outros estados, né? O índio, né? A cultura indígena. E falar também que esse documentário é muito, muito rico para eles desempenhar, para eles fazerem a atividade proposta, né? Então, eu creio que vai ser importante para quem assistiu, né? Os alunos que participaram, apenas que não foi uma boa participação, mas não foi mais ainda, porque é muito rico, né, esse documentário. Principalmente a gente teve uma menina aí no chat que disse que deu vontade de chorar com a música, mas às vezes a gente fica triste não é só com a música, não, né? Uma parte que entristece foi quando a menina, a indígena, se eu não me engano, é a de Pernambuco, né? Ela disse que a desconfiança que tem, você é índia mesmo, né? A desconfiança que tem se eles são índios ou não, né? Então, isso deve doer muito neles, né? Então, muito rico a cultura, né? Como é mostrado a cultura deles, além de uma infinitos assuntos que tem para o aluno colher desse documentário. A gente pensa, né, assim, que é uma coisa muito distante de nós, não é, né? Bom dia, né, gente? Eu sou a professora Pamela de ensino religioso, certo? Então, assim,
Não é uma coisa muito distante. E, aliás, até aqui, embora no Nordeste a presença indígena seja bem pequena, ela ainda existe. Aqui em Natal, por exemplo, a gente tem uma comunidade remanescente lá às margens do rio Potengi. Não estou lembrando o nome agora, mas se alguém souber, pode dizer, certo? É uma comunidade indígena que ainda tenta, né, sobreviver e guardar as suas raízes, certo? É difícil encontrar, mas tem. E é complicado, porque enquanto minoria, né, os indígenas enquanto minoria eu digo povos que são pequenos, né, em número de quantidade, nesse caso, né, mas que tentam sobreviver, né, tentam guardar as suas origens, tentam guardar a sua cultura, como a gente viu no vídeo. Ainda é muito subjugado, né, gente? Assim, as pessoas acham que índio é preguiçoso. Já ouvi isso, fiquei chocada. Por quê? Porque isso é uma história, né, que vem sendo trazida desde 1500 até hoje, né? Quer dizer, 500 anos se passaram e as pessoas ainda têm o pensamento de que o índio é preguiçoso, simplesmente porque ele não queria se deixar escravizar. Ora, e quem quer ser escravo nesse mundo, né? Ninguém quer, eu não queria, Deus me livre. Então, assim, que o índio é preguiçoso, como a moça colocou aí, né? A chefe colocou indígena e colocou que os índios fedem, né? É uma série de coisas que, assim, já não fazem o menor sentido. Outro dia eu peguei um Uber e o motorista do Uber, ele era do Pará. Ele, conversando comigo, ele disse que era do Pará. E eu, já muito interessada, perguntei para ele, e essa questão indígena, tal? Aí ele foi e me falou, os índios vendem suas terras para... Você sabe, né? Os índios vendem terra, vendem o pau, vendem a madeira. E... Aí eu vi, Maria, isso aí já tá... Né? Esse aí já está reproduzindo a conversa, né? Que as pessoas dizem do senso comum, ou seja, do que todo mundo diz, mas que ninguém sabe, só escuta dizer e fica reproduzindo. Porque é possível que haja índio corrupto, com certeza, gente, mas isso é 1 em 1 milhão. Como vocês viram no documentário aí, o índio, ele quer, né, ele quer guardar a sua terra, ele quer guardar a sua cultura, ele quer fazer isso, ele não está querendo vender sua terra, nem vender madeira, nem nada dessas coisas, não, de jeito nenhum. Né? Então, assim, pessoas, inclusive como esse rapaz que morava no Pará, né, que é um estado que tem uma presença indígena muito forte, sai com um discurso horrível desse, né? Um discurso de quem não sabe de nada. Então, nós, como estudantes, temos que entender e pensar nessas questões também, né? Nós temos os povos originários, que são esses povos que estavam aqui, que a terra era deles, eu diria até que é um direito, né? Mas um direito que hoje ainda é conquistado com muita luta e muita garra. Então, a gente também, enquanto estudante, enquanto pessoas, temos que reconhecer, né, esse valor que os povos indígenas têm. Ainda tem para a gente, né? Tem para a gente, para a nossa cultura, e esse valor que a gente tem que preservar. Assim, pegando um gancho também no que a professora Paula e a professora Pamela, né, falaram, né, a gente vê no vídeo muito claro essa questão da resistência, né, indígena, e uma luta realmente, como a Pamela falou, para que sobreviva essa questão da cultura deles, né, da língua deles, e eu achei muito interessante o que a professora Paula falou, mas que eu também percebi, essa questão da relação do indígena com a sociedade, né? Eles têm uma relação na sociedade, mas eles sempre voltam, né, para o seu local. Se nós formos ver, né, no documentário, existem muitos que já são urbanizados, né, que já têm a sua profissão, mas no próprio documentário, eles retornaram aonde eles moravam, né? E é interessante também perceber que eles sempre falam de onde eles são, né? A tribo que eles são, né? Que estão identificados, né? E isso é interessante também, né? Essa questão da identidade, mas nós vamos começando a perceber também esse movimento discreto dos indígenas ainda na sociedade, né?
isso que Pamela falou, essa questão dos estereótipos, né, os rótulos que nós criamos para os indígenas, né, que a sociedade criou para os indígenas, né, e que isso também precisa ser rompido, né, precisa ser quebrado. Nós falamos tanto de preconceito, né, mas quando estamos diante das minorias, também somos preconceituosos, né? Então, assim, foi muito interessante. E puxando um ganchinho para a minha disciplina, né? Todos sabem que eu sou de língua portuguesa, essa questão da literatura indígena, né? Tão presente. Para o indígena, a literatura inicia pela oralidade, nas suas lendas, nos seus mitos, né? E logo no início do documentário, quando nós começamos a assistir hoje, nós vimos aí um indígena, né, que escreve, né, escreve para crianças, ele começa a contar a história aí de uma lenda, né, que a avó dele contava para ele, né, então essa questão da oralidade que está muito forte, né, que inicia, né, o início da literatura indígena, ela é oralizada, né, depois que nós vamos partir para a escrita mesmo, mas, assim, né, é muito interessante. Eu comecei a falar e o som estava desligado. Então, eu sou Valquíria, sou professora de História. Desculpa. Uma das coisas que Tiane falou aí agora, foi a questão de Munduruku, né, que é o escritor. Uma das coisas que mais me marca na fala de Munduruku, ele diz assim: o que mais me orgulha na vida é ser Munduruku. Cara, Munduruku recebeu prêmio das prêmio da Academia de Letras. Ele recebeu prêmios internacionais. Para um escritor como Munduruku, que escreve sobre suas origens, que tem mais de 50 livros publicados, dizer isso dá um tapa na sociedade. Você dizer, eu estou bem sucedido como um profissional, mas o que me orgulha não é isso. O que me orgulha é falar das minhas origens. Então, isso é muito forte. Quando Pamela falou sobre a questão aí dos índios, e Paula falou da questão dos índios no Brasil, a gente viu índios de diversos lugares. A gente viu índios no Rio Grande do Sul, índios de Pernambuco, índios de São Paulo. E falou até da questão dos índios aqui em Natal. Em 2007, foi feito um levantamento aqui no Rio Grande do Norte para que esses índios começassem, a FUNAI, né, que é esse órgão que é responsável, para que esses índios se cadastrassem como índios. Em 2008, eu tive uma aluna que era descendente indígena de Macaíba, e na sala de aula ela não falava, porque ela tinha medo da repercussão de ser descendente indígena, né, de fazer parte desse grupo, por conta dessa imagem preconceituosa em relação aos índios. Você imagina, você está num lugar e você precisa negar suas origens por conta de uma imagem que não condiz com a realidade, né? E uma imagem que foi construída lá no século XV, né? Que repercute até hoje, mas repercute por quê? A quem interessa colocar o índio nesse lugar? Nesse lugar de preguiçoso, nesse lugar de... esse índio não pode sair das suas origens. Por quê? Ele deixa de ser índio quando ele vai ser antropólogo? Ele deixa de ser índio quando ele vai ser estilista? Quando ele vai ser doutor como professor? Não, ele não deixa. Ele continua fazendo parte dessa sociedade, né? Só que ele vai valorizando as suas nações, né? A gente tem foi construída uma história de que o índio só tem um lugar, é o índio. E, na verdade, a gente nem usa esse termo mais. A gente usa nações indígenas. O Munduruku, ele tem uma fala muito forte em relação a isso. Nós precisamos romper essa ideia do índio, porque são diversos, e a gente precisa respeitar, do mesmo jeito que a gente precisa respeitar a diferença entre os brancos, né? Então, por que não respeitar as diferenças entre os índios? E quando a gente fala em mortes indígenas, a gente não está falando só de morte de pessoas. A gente está falando também de morte, de mata, de falta de remédio. Como assim, professora? Quando mata o meio ambiente,
que o indígena vive, mata-se também a possibilidade de descoberta de medicamentos. Mata, na verdade, as nações indígenas. Então, a gente tem que ter um cuidado que não são só pessoas, tem todo um contexto. É quando chega até a gente, parece que a gente tem que tocar nas pessoas, né? Dizer, é só índio. Não, não é só índio, são pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que é muito marcante para mim é quando vai falar sobre as pinturas. Eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque eu vejo as pinturas nas escolas, as pinturas no carnaval, usar os adereços indígenas, e tudo isso precisa de um respeito, viu, galera? Respeito. Quando você diz assim, vou usar um cocá ou vou pintar meu corpo. Se a gente lembrar um pouquinho da fala dela, eu pinto o meu corpo como se fosse uma armadura, né? É aquela ideia de que eu vou me pintar para ganhar força, eu estou me vestindo. Quando você pensa que o índio está nu, não, ele está vestido das suas cores e das suas marcas. E quando eu vou lá e pinto aleatoriamente, sem compreender esse contexto, eu estou desrespeitando. Então, a partir de hoje, quando vocês verem as pessoas se pintando aí aleatoriamente, preste atenção um pouquinho. E conversem com essas pessoas para respeitar. A gente fala tanto em respeito, né? É bom estar respeitando as práticas culturais das pessoas, dos outros. Outra coisa também é quando a gente vai falar dos índios isolados. Eu me assustei com a quantidade de índios que existem isolados. Professora, como assim isolados? Isolados literalmente, sem contato com o homem branco. Como pode isso? Por quê? Porque eles escolhem, eles têm direito de escolher, do mesmo jeito que o índio tem direito de escolher para ir para a cidade, né? E como foi colocado lá, muitos deles vão para a cidade, são marginalizados, como o preto vai ser marginalizado, né? Como os homossexuais, que é como Pamela falou das minorias. Minorias não no sentido de quantidade, mas no sentido de garantia de direito. Então, esses índios estão lá isolados, eles precisam ser mantidos isolados, porque qualquer contaminação mínima pode levar à destruição daquela nação. Uma gripezinha pode levar a matar todos esses índios, porque eles não têm anticorpos suficientes para resistir a isso. Então, uma das coisas que a gente está vivendo agora na pandemia é o cuidado com esses povos que, no momento da pandemia, foi tão desrespeitado. Mais ainda, né? Porque eles não têm resistência. Se nós não temos, eles muito menos. Então, é isso. Certo. Então, tivemos aí vários comentários dos professores, né? Algum professor ainda querendo falar mais alguma coisa? Eu vou... Olá, bom dia, eu sou a Deilza, não estou podendo ligar a câmera hoje, mas assim, a semana que vem nos encontraremos de novo e eu irei pedir para você... Parou aqui. Eu até tentei, mas aí não dá para coisa não, Adriana. Travou. Nós estamos te ouvindo, Adilza. Certo, então a Deusa vai falar depois, né, no caso? Tá, então tivemos aí a fala de alguns professores
E essa fala ela deixou bem clara o quanto a imagem do índio é representada, não só hoje em dia, diversos olhares, diversas abordagens, mas desde a chegada dos portugueses. Então, isso mostra que o índio, ele mantém-se firme a todas as violências que ele vem sofrendo, seja cultural, seja social, discriminatória, todas as violências que ele vem sofrendo daquela época para cá, ele resiste e ele se adapta, né? Então, a imagem do índio hoje em dia, ela foi congelada por algumas pessoas que têm interesse, né? Assim como a professora Valquíria estava falando, em manter o índio congelado no tempo. Mas o índio, ele se adaptou e evoluiu, né? Por que não? Ele se adaptou ao que o homem branco espera dele, ele se adaptou às defesas que ele precisa construir a cada dia em relação aos povos que lhe ameaçam, né? Principalmente os brancos, né? Os cristãos, assim como outras características que é deixada clara no documentário, né? Já que a professora indígena fala lá, né, que o preconceito contra o índio tem cara, ele tem um perfil, e isso nada mais é claro, só basta nós assistirmos os jornais e ver o que acontece a cada dia, né? Seja na área deles desmatando, seja nos assassinatos, para os que decidem resistir a essa violência. Então, o índio ele vem ao longo do tempo tentando se reconstruir e ao mesmo tempo sendo desconstruído por essa imagem. Bem, então o documentário, ele além de tratar de todas essas abordagens em todos os campos de ensino, como vocês puderam perceber, ele deixa margem para o nosso enriquecimento educacional, margem para vocês tomarem mais consciência do perfil do índio e também deixa um conteúdo muito bom para trabalharmos em todas essas abordagens. Então é o que vai acontecer no próximo sábado, né? Nós temos um cronograma, esse cronograma ele foi dividido em alguns sábados, e cada sábado vocês vão realizar uma etapa, né? O primeiro sábado foi a primeira parte do vídeo, nós demos uma explicação geral de como seria esse trabalho realizado por vocês. O segundo sábado, que é hoje, nós estamos terminando o documentário e também fazendo os comentários necessários que vocês precisam em relação ao documentário e também enriquecendo um pouco mais o nosso saber e o nosso olhar em relação a ele. No terceiro sábado, que vai ser o próximo, vocês vão receber as propostas dos professores, né? Então, essas propostas, elas vão estar divididas e vocês vão ter a liberdade total de olhar e escolher qual a que mais chama a atenção, qual é a mais atrativa para vocês trabalharem. Então, próximo sábado vai haver essa amostra e vocês vão realizar a escolha. No outro sábado, conforme o cronograma, vocês vão realizar o trabalho de desenvolvimento dessa proposta com os professores escolhidos, né? Lembrando que, uma vez escolhido, você não pode mais mudar, né? Já que nós temos um cronograma, nós temos um tempo, temos que seguir uma certa linha. Então, não dá para alterar, não dá para você mudar depois de opinião. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Antônio, só para falar aí sobre a lista de frequência, eu acho que a Adriana colocou... Ah, tá, ela já está colocando novamente, porque tinha colocado só do médium, era isso que eu ia falar. Tá bom, só isso. Certo. Aí vocês vão realizar o desenvolvimento, né, conforme eu estava falando, da proposta em relação ao professor escolhido no grupo. E no último sábado vocês vão realizar a apresentação dessa proposta, né? E aí a apresentação vai ser de acordo com que a abordagem do professor, a proposta realizada por ele, pede, e ele vai lhe orientar como é que você vai desenvolver isso. Não vai ser nada muito difícil, né? Então vocês... assim como o documentário foi bem claro, e a explicação dos professores e os comentários também foi bem claro, e eu acredito que a linguagem utilizada pelos professores aqui também não é uma linguagem difícil, né, no qual dá para vocês se adaptarem bem, e o projeto vai seguir nesse mesmo sentido. Então, vocês, se tiverem interesse,
em desenvolver o projeto com os professores, vocês vão conseguir de forma natural apresentando, e isso é muito importante, né? Vale relembrar e deixar claro que isso é muito importante para a conclusão do ano de 2020, conforme requerido no currículo de vocês. Acho que é isso, professores. Vocês querem complementar com alguma coisa? Então, alunos, falamos sobre essa questão da frequência aí. O ano passado não tinha nono B, tá? Então, a frequência é baseada nas turmas do ano passado. Vocês vão assinalar a turma do ano passado, tá? Não é desse ano. Esse projeto é para a conclusão do ano letivo 2020. Certo, meninos e meninas? E os professores também, por favor, assinem, tá? Paulo Ricardo ali levantou a mãozinha. Quer falar alguma coisa, Paulo? Sim, eu queria comentar sobre o vídeo. Primeiramente, bom dia a todo mundo, né? Eu gostaria de dizer que o vídeo realmente é um vídeo muito inspirador e muito bonito para quem gosta de estudar e para quem entende realmente a origem indígena. Eu digo muito, sou igual a professora, realmente eu apoio muito o fato dos indígenas quererem e poderem. Então, acho que essa necessidade deles terem seus direitos fixos é uma necessidade muito recorrente e uma coisa que eu acho que deveria ser respeitada pelas outras pessoas. Contudo, eu acho que teve um comentário que me incomodou um pouquinho dentro do documentário, que foi como o senhor esclareceu com clareza, de uma indígena, a nordestina, que disse que era antropóloga e que disse que o preconceito tem cara. Eu achei, sério, não tô, é só minha opinião, eu achei um pouco preconceituoso da parte dela falar que o preconceito é branco, hétero e cristão, essas coisas. Sinceramente, eu acho que a maioria das pessoas são realmente, e se enquadram nesses aspectos e são realmente preconceituosos, mas eu acho que a minoria, como a professora falou, a minoria por parte dos direitos, fica impune, fica sem ter como falar, né? Porque pessoas que se enquadram nesses mesmos aspectos, branco, hétero e cristão, que não são preconceituosos, acabam que se sentem mal, como foi o que eu me senti. Foi só um comentário, sinceramente, eu não quero criar nenhum debate, foi só um comentário mesmo que eu achei que me incomodou. Obrigado. Paulo, é importante demais sua fala. Quando a antropóloga, esqueci até o nome dela agora, a professora lá de Pernambuco, né, antropóloga indígena, ela vai falar isso, ela não está direcionando e generalizando, sabe, que todos os brancos, homens, cristãos, eles são preconceituosos, que é o que a gente chama de patriarcalismo, né, ali, que ela vai colocar patriarcal. Mas, quando a gente vai falar de preconceito, a gente vê uma marca de homens brancos, porque durante muito tempo na história, a história só foi contada sobre homens brancos, né, cristão, né, heterossexual. Então, a história só falou sobre essas pessoas. Então, todas aquelas outras eram silenciadas. Negros, pobres, marginalizados, né, mulheres, crianças, ninguém mais tinha lugar. Então, quando ela fala no sentido histórico da coisa, não no sentido real da coisa, entende? Entendeu, Paulo? Sim, ok. Não, obrigado por esclarecer, professor, é verdade. Obrigado, porque, porque realmente eu achei uma generalização, o modo como falou, eu achei uma generalização. Mas a senhora esclarecendo assim sobre a história, acaba que fica mais claro mesmo, obrigado. É porque quando a gente pega a palavra, a gente generaliza, e é para a gente ter sempre esse cuidado nessa generalização, mas no sentido histórico da coisa, tá? Eu gostaria de fazer uma somatória de ideias com a colega Valquíria e colaborar, concordando com o colega Paulo. Acho que a grande intenção do Zila Mamed nesse momento é provocar o conhecimento para que esse tipo de debate sobre preconceito, sobre discriminação, ele venha à tona com convicções e conhecimento do próprio aluno.
Então, levantar nesse momento essas questões, dá ao Zila um parabéns por ele fazer, por exemplo, com que o aluno Paulo, né, esteja colocando a ideia dele. E, lógico, quanto mais Paulo se aprofundar no tema das minorias sociais, absurdo o nome, minorias sociais, mas quanto mais os nossos alunos se aprofundarem nesse tema, mais condição eles vão ter de levantar bandeiras, não é? Não é levantar bandeira sem conhecimento, é levantar bandeira com conhecimento de causa, sabendo por que vai falar, o contexto histórico que Valquíria falou. Não se admite mais hoje, né, em pleno século XXI, que alguém queira mostrar o ter acima do ser. Né? E quando Valquíria cita aí a condição da história com relação ao elemento branco, essa condição de Valquíria, ela cai muito bem no nosso documentário, né? Lógico, nós estamos tratando de minorias sociais, e é isso que nós devemos discutir. O documentário veio assim num momento extremamente preciso, o Zila, Ave Maria, evidenciou, e eu acredito que vai repercutir muito no entorno e na comunidade do qual o Zila está inserido, e nós, como os professores, estamos para nos ajudar. Eu gostaria só de ter feito esse comentáriozinho para somar aí as ideias dos colegas. Valeu. Pronto, então é isso, né? Quando a gente se refere em relação a um assunto, principalmente através de uma abordagem, de um olhar disciplinar, nós estamos falando em relação a tudo aquilo que já foi registrado, tudo aquilo que está estatisticamente demonstrado como maioria, né? Então, assim, eu entendo muito bem a fala do Paulo. Eu me enquadro nesse perfil, mas eu não me sinto incluído, né, nessa questão aí do preconceito e tudo que envolve. E assim, eu entendo também a professora indígena quando ela fala em relação a isso, porque é um dado estatístico que, mesmo não me incluindo, mesmo meu perfil estando ali, não me representando, mas é um dado que é levantado e representa muitas pessoas semelhantes a mim, que é cristão, que de repente é hétero, branco, e cometeram vários absurdos aí contra os povos indígenas, né, e continuam cometendo até o dia de hoje. Então, acredito que a fala dela é mais embasada nisso. Eu entendo que Paulo também não quis criar, é óbvio, nenhum tipo de polêmica em relação a isso, só para esclarecer mesmo, conforme ele mesmo falou. E essa questão toda vai ser desenvolvida nos projetos, né?